Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, a professora Maria estará trazendo uma história em comemoração ao dia 7 de setembro, uma data a ser muito comemorada, né? Que conquistamos a nossa independência. Até então, o Brasil pertencia a Portugal. E aí, com muita luta, né? Nós conquistamos a nossa independência. No final, depois da historinha, a professora Maria estará trazendo, né, sugestões de experiências para a confecção de um chapéu e uma espada de soldado. Isto mesmo, para vocês, crianças, estarem interpretando o principal personagem da história. Compartilhe conosco no grupo com vídeos, tá? A professora Maria está muito feliz com a participação de todos e muito ansiosa também para ver o resultado das interpretações de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Era uma vez um lindo príncipe chamado Pedro. Pedro era encantado em morar aqui no Brasil. Ele amava a natureza, os nossos animais, os rios, os pássaros. Pedro era apaixonado por tanta beleza. Pedro tinha um pai que morava lá em Portugal. E este pai não gostava muito que Pedro morasse aqui, não. Mas Pedro tornou-se um soldado e estava disposto a morar para sempre aqui e lutar pelas riquezas do nosso Brasil. Porque naquela época o Brasil era colônia, era totalmente pertencente a Portugal. E isso mesmo. Pedro se reunia com seus amigos soldados para conseguir, né, muito mais amigos, soldados, para lutar até a morte, se fosse preciso, para a independência do Brasil. Pedro era casado com uma linda princesa. Seu nome era Leopoldina. Ela era uma princesa muito sábia, né? E ela também, assim como Pedro, desejava muito continuar morando aqui. E aí, ela resolveu escrever uma carta para o Conselho do Estado, né? Para conseguir, quanto mais amigos, né? Que estavam dispostos a lutar pela independência do Brasil, assim como ela e Pedro. Então, ela escreveu essa carta para esse conselho. E aí, disse assim: mensageiro, leve essa carta para que o meu esposo Pedro leia, né? Esta carta para os nossos amigos. Só que aí o pai de Pedro, o Dom João VI, que era rei lá de Portugal, também resolveu escrever uma carta tirando os poderes de Pedro, que era Pedro que comandava o nosso Brasil, que ainda era Brasil colônia. Eu não quero mais que Pedro continue morando lá no Brasil. Eu quero que ele venha aqui, more aqui comigo, comande Portugal. Mas Pedro estava muito disposto, né, a conquistar a independência do Brasil e continuar morando aqui. E aí, como de sempre, ele se reuniu às margens do rio Ipiranga. E foi no dia 7 de setembro, no ano de 1822, que Pedro gritou: independência ou morte! E os seus amigos, que estavam dispostos a lutarem com ele, também gritaram: independência ou morte! Olha que maravilha! Assim, tornando o Brasil independente de Portugal. O Brasil se tornou um país, uma república. Olá, turminha! Para a confecção do chapéu e da espada de soldado,
nós iremos precisar dos seguintes materiais: folhas de jornal ou panfletos de supermercado, aqueles que a gente recebe aí em casa, né? As propagandas. Fita adesiva, cola branca e um CD inutilizável, né? Que a gente não utiliza mais. Então, vamos para a confecção do chapéu primeiro. Tem pessoas que utilizam metade da folha, né? Da página, metade da página do jornal, mas eu utilizei a página inteira. Por quê? Nossas crianças já são maiores, né? O chapéu fica bem encaixadinho na hora que ele estiver representando a história. Representando o principal personagem, que é Dom Pedro. Então, vamos lá. Vamos dobrar essa folha ao meio, né? Bem certinho. E aí, vamos dobrar as duas partes superiores simetricamente. Quer dizer, bem certinha, né? Bem juntinhas, olha aí. Tá? Depois eu já vou mostrar pra vocês, que eu sei que é difícil de estar vendo ali. Olha aqui. Formou uma casinha lá, um triângulo lá em cima, né? Tem a aparência, né? A forma de uma casinha. Depois que eu dobrar as partes superiores, nós vamos dobrar 2 vezes a parte inferior, para ficar bem firme. Então, eu vou puxar, trazer essa ponta pra cá e aqui. Olha lá. Vai ficar assim. E, mesmo jeito, o outro lado, ó. Vou dobrar uma vez, até aqui em cima, e mais outra vez. Vai ficar bem certinho ali. Olha aí. Né? E agora, nós vamos dobrar, dobrar uma sobre a outra, a pontinha, e colar. Olha aqui. Certo? Colar as pontas e entregar para a criança para colorir. Se a criança também, né, auxilie eles, ajude eles na dobradura, que assim eles vão aprendendo a fazer as dobraduras, tá? Olha aqui. Depois de coladinho, vocês vão entregar para eles, eles vão colorir como eles desejarem, tá bom? Agora, nós vamos para a confecção da espada. Eu vou utilizar o mesmo jornal aqui para ficar mais fácil. Então, nós vamos entregar a folha toda para a criança e ela vai começar a enrolar, a formar um canudo, né, ó, na diagonal. Então, auxilie eles, ó, eles que irão fazer esse processo, tá? Já vai trabalhar a coordenação motora fina deles, olha aqui. E ali vai. Quando eles estiverem já com aquela confiança, já dá para eles estarem formando o canudo aqui, ó. Tá? Mas sempre com a supervisão de vocês, vocês auxiliando eles. Enrola mais, assim. Olha lá. Olha aí. Muito bem. Ó aqui. Está quase pronta a nossa espada. Aí, ó, a criança vai enrolar bem. Ficou um canudo bem bonito, ó. Aí, vocês vão auxiliá-los a colar essa pontinha, certo? Eu vou colar aqui rapidinho. Aqui, ó. Colamos aqui. Agora, entra o CD, né? Ah, prof, mas eu não tenho CD. Vocês poderão estar recortando um círculo, né, do tamanho do CD, ou mais ou menos, né, ó, com um círculo menor no meio, e dar um recorte aqui, ó, em formato de X, ó, pode dobrar ao meio, como eu fiz aqui, e recortar assim, tá? Sempre utilizando a tesoura sem ponta, a tesoura escolar. Depois de estar pronto, aqui eu vou usar o CD, né? Eu posso usar desse lado ou desse, tanto faz, olha aqui. E aí, para esse CD ficar bem firme, ou círculo,
Aí eu vou dobrar a ponta aqui, né, ó, na medida aqui da minha criança, pra ela encaixar, segurar com a mãozinha aqui, ó. E vou passar a fita adesiva aqui. E também posso estar dando essa espada para minha criança estar colorindo na cor que ele desejar. Está pronta a nossa espada. Agora está tudo pronto para que nossas crianças representem, né, o personagem principal da nossa história, da história da independência, que é Dom Pedro I. Espero que vocês tenham gostado da sugestão de experiência. Divirtam-se bastante comemorando a independência do Brasil, né? E a professora Maria vai colocar a musiquinha aí no link da música na descrição do vídeo, para vocês estarem encenando aí em casa, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo, beijo. Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com seu cavalo à beira de um rio, gritou para quem quisesse ouvir: independência ou morte, viva o Brasil! Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com seu chapéu à beira de um rio, gritou para quem quisesse ouvir: independência ou morte, viva o Brasil! Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com sua espada à beira de um rio, gritou para quem quisesse ouvir: independência ou morte, viva o Brasil!